Na nossa live de hoje, a gente conversa com a sabatina, né? A gente faz a sabatina com a candidata ao Senado pelo PSC, Maristela Zanotto. Como eu disse, então, candidata pelo Partido Social Cristão. Ela é empresária, trabalha no ramo calçadista e é de Caçapava do Sul. Candidata, boa tarde, bem-vinda aqui ao SBT. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a quem nos assiste. É um prazer muito grande estarmos aqui participando dessa sabatina e trazendo as nossas propostas deste novo desafio, né, na política, no Senado Federal. Perfeito. A partir de agora, então, a gente vai ter 15 minutos para conversar com a candidata, conforme nós já tivemos com os outros que passaram por aqui. Candidata, a gente estava ali fora conversando muito sobre questão de geração de emprego, geração de renda. A gente está vindo desse período em que, por exemplo, lojas como a da senhora de calçados lá de Caçapava do Sul permaneceram fechadas. Qual é o desafio, então, a partir de agora? Guilherme, já foi um desafio a gente superar tudo isso, porque diante da pandemia nós ousamos muito e eu acho que a gente foi muito corajoso, né, em enfrentar esse momento com muita fé, muita força, que tudo isso iria passar. Isso nos deu hoje, vamos dizer assim, nos testificou que realmente valeu a pena, mas nós precisamos naquele momento muito forte, né? Onde nós estávamos no pico da pandemia, para que a gente não demitisse os nossos colaboradores, a gente se unisse, né? E esperasse que um dia isso ia passar. Isso foi uma certeza que a gente tinha. E no momento crucial que a gente, depois de passarmos por tudo isso, nós entendemos que toda aquela força ela iria ser projetada para a abertura de mais lojas. E assim nós o fizemos. Sim. Com muita coragem, Guilherme, nós abrimos 2 lojas pós-pandemia. Por quê? Porque foram exatamente naqueles momentos que nós entendemos o quanto forte a gente foi e o quanto forte a gente é. Eu preciso lhe perguntar, vamos retomar o tema da economia mais adiante, mas eu preciso lhe perguntar, então, primeiro, por que a senhora decidiu ser candidata? A senhora comerciante, estabelecida, por que esse desafio? Pois é, Guilherme, é a pergunta que muitos fazem e eu tenho o maior prazer em respondê-la. A minha profissão sempre foi comerciante. Tá? Então, mas desde muito cedo eu fazia política nos ombros do meu avô. A gente colava nos postes, colava propaganda política. Então, acho que isso a gente traz um pouco no DNA. Quando eu, em 1900, eu não consigo precisar a data, me convidaram para participar na criação do PTB gaúcho, né, junto com o Zambiase. Então, eu fui uma das primeiras mulheres a estar frente a um partido político, tanto no diretório estadual quanto no diretório federal. Todos os convites que me foram feitos para participar da política, nenhum deles me deu o encorajamento que me deu agora, junto às propostas aliadas, tendo o mesmo alinhamento ao nosso governo Roberto Argenta. Sim. Por quê? Talvez pela mesma história, né? De sairmos de comunidades muito simples, de famílias muito simples, e principalmente acreditando que na geração de emprego, hoje, não é hoje, é sempre, é dar dignidade às pessoas. E isso me deu força, me deu convicção de dizer assim, sim, seu Roberto, hoje eu estou pronta, porque eu sei o que é gerar emprego, eu sei o que é colocar o pão na mesa do nosso trabalhador e vejo da necessidade que temos que crescer no empreendedorismo para podermos gerar empregos e dar dignidade ao povo gaúcho. Então vamos por esse caminho, candidata. A senhora e o empresário Roberto Argenta estão no ramo calçadista, né? Como é que foi um pouco da sua trajetória, no que a senhora acaba se ligando com ele e os senhores conseguiram então se encontrar nesse processo eleitoral? Com certeza, talvez aquilo que eu falei, a mesma história. Eu iniciei como sacoleira, de porta em porta, isso para mim me dá muito orgulho, até porque quando eu fui assinar a primeira carteira de trabalho, Guilherme, eu me emocionei muito, porque eu sabia que dali para frente eu deixava, né, eu seria responsável por mais gente fazer aquilo que outras pessoas já tinham feito por mim. E quando eu conheci o seu Roberto, eu fui conhecer a história dele, eu me encantei, porque além de gerar os 25 mil empregos,
eu entendi que como o Sr. Roberto hoje, ele não tem só a Beira Rio, Sim. ele tem o Recanto Maestro, que é a maior faculdade que nós temos hoje em preparação de líderes. Sim. Nós temos as águas termas, as águas romanas, que lá nós temos isso como turismo, lá se faz turismo. Ele planta oliveiras, então Sim. isso faz parte do agronegócio. E nós o desafiamos, porque entendemos que ele tem várias secretarias como gestor. E quando falamos nisso, falamos de um homem, Guilherme, que testifica aquilo que ele diz. Porque nós vemos a trajetória dele, ele não é o do blá, blá, blá. Sim, mas então, no que diz respeito à questão de projetos, o que os senhores defendem, principalmente até pelo caso, a senhora é comerciante, os senhores estão nessa ideia, de repente, de simplificação de impostos, qual é a principal bandeira? Com certeza, eu acho que nós temos que desburocratizar toda essa parte tributária. É inviável hoje a gente... dar qualquer passo nos negócios que a gente pretende fazer, é muita burocratização, é muito imposto, e o imposto ele não está retornando, Guilherme, para as devidas, para dar sentido à melhor educação, saúde, segurança, tudo aquilo que nós precisamos. Eu te digo, Guilherme, que toda vez que eu vou pagar os meus impostos, eu fico imaginando a gratidão que eu teria se isso retornasse para nós nessas questões, que hoje eu vou te dizer, é por isso que a gente está aqui. Nós não admitimos mais toda essa carga tributária e nós não recebemos nada em troca, porque se o meu neto precisa de uma escola, ele tem que ir para o particular. Sim. Se eu preciso de segurança, Sim. eu tenho que botar um guarda na rua. Então, por essas questões, né, que a gente está aqui defendendo educação e emprego. Sim. Porque as duas coisas para nós são de suma importância. É aquilo que a gente diz. O emprego garante o presente e a educação vai garantir o futuro. A senhora é de Caçapava do Sul ou está estabelecida em Caçapava do Sul, porque é de Paraí, né? Sou de Paraí. Pois então, a senhora está estabelecida lá em Caçapava do Sul, município já da metade sul do estado, que historicamente vive num abismo em diferença às cidades da metade norte. Não vamos nem falar um pouco da colonização, da questão de portugueses, que são diferentes de italianos e outras situações. Mas vamos falar em termos de investimento. Como defender, então, que a metade sul consiga ser mais equânime no que diz respeito a receber investimentos? Eu acho que essa metade sul ela tem que ser vista exatamente como nós temos que ver qual é a situação que ela está comparada às outras regiões, que hoje é claro, é notório, nós estamos perdendo todos os nossos jovens, inclusive para Santa Catarina, que está sendo um modelo de gestão, e eu sempre me questiono, Guilherme, por que os nossos jovens estão saindo? Exatamente porque eles não têm oportunidade de trabalho, eles vão buscar uma vaga de trabalho. Então, nós estamos ficando, a nossa metade sul, eu acredito, que nós vamos virar uma região de velhos. Sim. Porque os nossos meninos, os nossos jovens, eles estão saindo atrás de oportunidades. Então, não é só isso. E nós temos, como diz o Sr. Roberto, nós somos o Eldorado do Rio Grande. Nós temos muita capacidade lá, mas nós temos que atrair investidores. E essa questão de atrair investidores é exatamente desburocratizar, né, para que nós possamos atrair para esta metade sul Sim. esse desenvolvimento que acontece nas outras regiões. Preciso lhe perguntar agora, por ser de um partido, então, que se diz cristão, a gente percebe que pela lei há um conceito de família em que diz que é a união de um homem com a mulher. Eu gostaria de saber qual o seu conceito de família, se é baseado no que está na lei ou o que o seu partido e a senhora defendem. Olha, nós defendemos a família, os princípios da família, mas eu, Maristela, defendo o bom viver e a felicidade. Nós temos que buscar sermos felizes. Ninguém dá, Guilherme, para as pessoas aquilo que não tem dentro de si. Então, se você está bem na família que você tem, que você construiu, que bom. Mas se você não está feliz, nós estamos aqui para sermos felizes. E eu acredito muito que o nosso partido, junto também aos... Eu acho que nós somos. O Brasil é um país ecumênico. E nós sabemos viver muito bem
junto com tudo isso, né? Com todas as diferenças das religiões, a gente consegue viver muito bem. E é isso que eu queria viver na política, Guilherme. Sim. Nós precisamos viver, tentar vivermos bem. Por que eu te digo? Por que eu falo isso, Guilherme? Eu estou muito chateada, eu como Maristela, como cidadã, estou muito chateada pelo ranço político, pelo ódio que se está colocando no coração das crianças. Eu vejo crianças dividindo direita, esquerda. Gente, isso não pode acontecer. Essas crianças não podem serem criadas nesses cenários. Então, é muito diferente daquilo, Guilherme, que está no meu coração. É uma outra política, é uma outra visão, é uma visão agregadora, é uma visão de unidade, porque assim, gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas lá no Senado a senhora vai enfrentar os leões, né? Com certeza, e vou te dizer, eu sei dos que estão lá, é muito difícil estar defendendo, até porque a maioria deles estão com processos. Quem está fazendo alguma coisa está com processos, mas eu não tenho medo disso. Se eu coloquei o meu nome à disposição, uma mulher que larga suas empresas para fazer algo, eu vim realmente para enfrentar essas coisas. Eu sei que eu sou uma formiguinha diante dos elefantes, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sair, eu senti que eu tinha que sair da minha zona de conforto e fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Nós precisamos um Rio Grande melhor, principalmente para as nossas crianças, os nossos jovens, para todos aqueles que acreditam que nós podemos reescrever uma nova história, e nós podemos fazê-lo. Eu, em 2 minutos, para poder lhe dar o tempo das considerações finais, eu queria pedir para a gente falar de segurança, candidata, porque a gente tem situações em que o Estado é o responsável, por óbvio, pela segurança pública, e acaba tendo dificuldades para repassar e para que isso chegue lá no município em termos de viaturas, embora tenha se feito investimentos nos últimos tempos. Como é que a senhora, como senadora, conseguiria melhorar a segurança para a gente? Eu vejo, Guilherme, que nós precisamos de leis mais rígidas para a segurança. Mas eu volto também e digo o seguinte, para toda essa marginalidade, para toda essa criminalidade, se essas pessoas tivessem a oportunidade de um emprego, eu te pergunto, Guilherme, será que essas pessoas estariam cometendo crimes, estariam fazendo isso, ou elas estariam dentro de uma empresa, trabalhando, ganhando o seu salário, colocando o pão na mesa, ajudando seus filhos a realizarem seus sonhos? Então, eu acredito que a segurança, ela precisa, sim, de leis mais rígidas, né? Mas também, muitas vezes eu me questiono, será que essas pessoas não estão precisando de um emprego, de uma oportunidade, para que essa marginalidade a gente consiga disseminar dessa outra forma, gerando oportunidade e dignidade? Desburocratizar seria o quê? Propor novas leis, propor uma reorganização do Pacto Federativo? De que maneira a gente passaria por esse processo? Essa questão do Pacto Federativo, eu acho que nós já pagamos essa dívida por muitos e muitos anos, porque é juro sobre juro, e nós estamos engessados. Eu acho que é muito difícil, Guilherme. Não é difícil, mas nós temos que nos unirmos, sim, junto ao governo federal, para sentarmos, para dialogarmos, para ver a possibilidade de fazer isso com que o estado do Rio Grande do Sul ele venha a não ser também tão castigado por isso. Sim. Porque aí nos deixa engessados, sim, para fazer qualquer investimento maior ou qualquer sonho de um gaúcho ser aproveitado, digamos assim, eu tenho um sonho, mas nós temos isso para... E isso nos deixa numa confusão, às vezes, mental muito grande, sim, numa insegurança muito grande. Sim. Eu acho que a gente está com 2 minutos agora, candidata, então eu quero deixar esses últimos minutos que a gente tem aqui para que a senhora faça suas considerações, né, possa agradecer o seu eleitor e também para nos dizer por onde a senhora deve começar a sua caminhada depois de Caçapava, por óbvio, né? Bom, pessoal, inicialmente eu quero agradecer essa emissora, porque eu sempre digo, essa emissora está na nossa casa. Agradecer a imparcialidade jornalística, que talvez seja o que me deixou tão confortável de estar aqui hoje, Guilherme. Obrigado.
Eu estou concorrendo, sim, ao Senado Federal pelo PSC. Agradeço desde já a todos os que nos acompanham nessa trajetória, aos que estão depositando confiança na nossa capacidade, ao nosso candidato Roberto Argenta, que é o grande pilar, o nosso mestre, é alguém que nos impulsiona, alguém que nos dá credibilidade de dizer, sigamos em frente, firmes, fortes, que nós vamos fazer a mudança. Porque nós somos essa mudança. Eu sempre digo, nós faremos essa mudança a partir de você. Acreditem, Maristela, acreditem naquela menina que saiu lá do índice mais baixo da pobreza e fez as coisas acontecer. Eu estou aqui por vocês, Rio Grande do Sul, pelo nosso Brasil. Desde já, então, muito obrigada e até breve. Perfeito, a gente tem aqui 30 segundos, mas podemos ficar por aqui, candidata. Ainda tínhamos mais uns minutinhos, mas a gente agradece a sua visita aqui no SBT e desejamos sucesso nessa caminhada. Muito obrigada a todos, conclamo a todos que pensem bem, é aquilo que eu escutei ontem, horário político, eu vou desligar a televisão, e eu digo, mas se liga em quem está fazendo. Você vai desligar a televisão, mas te liga em quem está fazendo, em quem atrás tem uma trajetória e testifica aquilo que fala. Perfeito. Muito obrigado, candidata Maristela. Parabéns pelo desafio, então, que a senhora vai enfrentar a partir de agora, né? Muito obrigada, Guilherme. Obrigada. A gente encerra essa sabatina. Voltamos, então, em uma próxima oportunidade com mais um dos candidatos ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul. Tchau.